quero proteger meu patrimônio das principais crises financeiras e econômicas. Meu nome é Adão e nessa live nós vamos falar justamente sobre isso, sobre características que costumam se repetir nas principais crises que aconteceram ao longo da história e também sobre como os investidores costumam se comportar nesses períodos e o que eles deveriam fazer para o rendimento da sua carteira não ser muito afetado, né? E o quanto, na verdade, o planejamento já deveria ter sido feito anteriormente. É sobre isso que nós vamos falar durante a live de hoje. Eu vou entrar um pouco sobre algumas definições de crise financeira, sobre ciclos econômicos, com base principalmente em dois livros, né? Então, livros Manias, Pânicos e Crises e Desta Vez é Diferente. Tudo isso associando a alguns assuntos que nós já conversamos, que eu já abordei em outras lives. Esse conteúdo ele é também para o investidor que tem medo do mercado financeiro, que acredita que o mercado financeiro é arriscado demais, né? Que tem medo de perder todo o seu recurso no mercado financeiro e muitas vezes acaba deixando os seus recursos ou parados ou em aplicações semelhantes à poupança, que é a mesma coisa que está parado, né? Então, esse é o tema da nossa live. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me segue aqui no Instagram, segue aqui o meu perfil e se está vendo através do YouTube, se inscreve no canal para não perder outros conteúdos semelhantes a esse. Então, a pergunta que vai guiar a nossa live de hoje, o nosso raciocínio é justamente essa, né? Por que o investidor precisa entender o funcionamento de uma crise quando ela acontece, mas muito mais no sentido de não ficar totalmente desinformado e saber o que está acontecendo do que propriamente ficar mudando os seus investimentos. E eu vou explicar o porquê que o correto é tu ter um planejamento anterior à crise, né? Assim como, justamente conforme prevê esses dois livros que eu falei, que vou citar aqui durante a live como referência. Então é muito importante ter um planejamento para enfrentar situações como essas, situações de crise financeiras, que nem vem acontecendo nos últimos anos, né? Essa é uma pergunta bastante frequente que fazem, né? Se o sistema tem algum risco de entrar em colapso, muito em função do que vem acontecendo com alguns bancos nos Estados Unidos, bancos na Suíça, até com empresas de capital aberto aqui no Brasil, que é o risco sistêmico, o risco de acontecer algum problema que afete todo o mercado financeiro, que afete a economia de modo geral. Então nós vamos entrar um pouco mais a fundo justamente sobre esse risco sistêmico que vem de crises financeiras que podem se estender para uma crise econômica. Mas um outro ponto que é interessante falar, que já no início da live, é que o objetivo é falar sobre mercado financeiro, sobre investimento, sobre o comportamento dos investidores, comportamento do Estado afetando os investimentos, as classes do ativo, e não as medidas que o Estado toma para combater ou para prevenir uma crise financeira. Esse não é o objetivo da nossa live, né? Entender política monetária ou política fiscal agindo como uma política anticíclica não é o nosso objetivo. Apesar de ser um tema extremamente interessante, não tem uma relação direta com o investimento, entender qual é a maneira correta. O que tu precisa fazer, na verdade, né, e aí eu vou detalhar muito sobre isso ao longo desse período de live, é montar um planejamento que aceite que crises são inerentes ao mercado financeiro, que crises são inerentes ao capitalismo. Vai ter momentos de recessão, momentos de crescimento econômico e, consequentemente, de crescimento dos ativos do mercado financeiro, e que isso vai acontecer sempre. O que tu precisa ter é uma carteira montada previamente, já raciocinando com esses problemas. Só que isso não é uma estratégia que eu estou criando ou algo que está sendo inventado nesse momento. Historicamente acontece dessa forma. Se tu pensar nos principais investidores, como o Warren Buffett, por exemplo, eles não ficam reféns de pequenos ciclos de 2, 3 anos de recessão ou de crescimento muito acima do normal. Os investimentos deles são para o longo prazo. Tanto que tem uma frase que muitas vezes é atribuída ao próprio Warren Buffett, de que se gasta muito mais recursos
se preparando para uma crise financeira ou evitando uma crise financeira do que propriamente na crise financeira. Não? Então, isso é um ponto muito importante, né? Um dos maiores investidores do mundo tem esse tipo de posicionamento, tem isso como uma ideia-chave aí da forma com que ele investe. É melhor tu montar uma estratégia capaz de suportar qualquer crise financeira do que ficar simplesmente agindo por medo nos momentos de crise ou com excesso de otimismo no momento de ascensão econômica. Tu tem que ter uma carteira que seja resiliente a qualquer cenário, né? Que consiga se adaptar a qualquer cenário. E no momento que ela sai da alocação que tu definiu lá no início, aí tu faz uma readaptação na tua carteira, tu coloca nas classes que caíram e vende das classes que subiram demais, de forma que tu vá contornando esses ciclos econômicos. Então, tu não tem que ficar simplesmente tentando prever qual será o próximo momento de crise, o próximo momento aí onde os investimentos vão cair muito, porque isso é simplesmente impossível. Voltando à frase aí do Warren Buffett, se gasta muito mais recurso prevendo crises financeiras do que propriamente nas crises financeiras, né? O próprio Alan Greenspan, ele tem uma frase muito parecida com essa também, né? De que é muito pior tu ficar tentando prever o que vai acontecer com a economia, porque esses ciclos, eles muitas vezes são longos, né? Então, no momento que tu fica muito tempo fora de uma determinada classe, tu pode perder justamente esse movimento de ascensão em função de tu achar que a partir de amanhã ou de depois de amanhã vai começar uma crise, né? Então, perde aquele momento ali que seria importante para os teus ativos, para os teus investimentos. Então, para te conseguir realmente ter uma boa gestão de patrimônio, para te conseguir saber o que vai acontecer com os teus investimentos, a tua definição de alocação ideal, o quanto tu tem que ter em cada uma das classes, ela tem que ser feita anteriormente. Então, tu tem que ser, no momento que tu cria a tua carteira, tu já tem que aceitar que crises vão acontecer, independente do que tu acredita. E da mesma forma que eu falei na última live, tu vai tomar decisões imaginando uma futura crise ou imaginando um momento de ascensão com base nas informações que tu tem. Só que se tu tem essas informações, provavelmente o mercado já tem também. Então, é muito provável que isso já esteja no preço. Então, por mais que aconteça realmente a crise que tu está imaginando, os ativos no mercado financeiro já estão descontados anteriormente. Então, o mercado ele tem essa capacidade, o mercado financeiro tem essa capacidade. A capacidade de antecipar qualquer ciclo econômico. Então, o ciclo vai acontecer primeiro no mercado financeiro, depois na economia real, e ele acontece primeiro porque as informações que estão disponíveis para ti, elas estão disponíveis também para as outras pessoas, e isso acaba impactando o preço. Isso é extremamente importante tu saber, porque se tu ficar tentando prever o que vai acontecer com a economia, a consequência é que tu vai ficar fora dos movimentos de alta e vai provavelmente estar nos movimentos de queda. Então é totalmente ineficiente. Só que, voltando primeiro para algumas definições que são importantes, né? Primeiro, sobre crise financeira, né? Muitas vezes a crise financeira ela não chega a se tornar uma crise econômica, né? Então, crises que muitas vezes ficam apenas nos bancos, né? Por algum medo dos investidores que levam um excesso de saque. Isso pode levar ao colapso de uma instituição financeira, sendo que não existe um problema real. Pode apenas acontecer um problema no mercado financeiro. Foi justamente o que aconteceu com alguns bancos nos Estados Unidos. É claro que o cenário atual ele é um pouco mais complexo, né? No sentido de que tu tem uma taxa de juros muito alta, né? Isso impacta a viabilidade de muitos negócios, mas no caso desses bancos é justamente por medo dos investidores, e medo dentro do mercado financeiro pode fazer com que um produto acabe, pode fazer com que uma instituição financeira acabe. A partir do momento que muita gente tenta resgatar os seus recursos de um banco, por exemplo, ou de um fundo de investimento, pode fazer com que esse fundo e que esse banco acabe entrando em colapso simplesmente por ele não ter líquido o recurso que está sendo solicitado. Ou seja, medo é capaz de quebrar uma instituição financeira.
E aí, só indo, conforme o Luiz perguntou ali, se é só olhar no Infomoney, as notícias que tu vai acompanhar num site de notícias, que nem o Infomoney, as informações, todas elas já estão no preço. Pode ter certeza que quando sai uma notícia num portal de notícias que todo mundo tem acesso, os grandes investidores, os grandes fundos, eles já se posicionaram anteriormente e isso já se refletiu no preço. Ou seja, se tu entrar, tu abrir esse site no início da manhã e fazer uma operação em função disso, a tendência é que tu não tenha qualquer lucro com isso. Muito pelo contrário, tu só vai pagar taxa lá para a corretora e não vai pegar o movimento que tu está esperando. O preço já desconta tudo isso. Oferta e demanda, elas no mercado financeiro, elas são muito mais influenciadas pelos grandes investidores do que pelo investidor comum ali que tem acesso a informações básicas, né? Então esse é um ponto importante, foi assunto da nossa última live aí, quando eu falei sobre eficiência dos mercados financeiros. Só que mesmo nesse sentido, mesmo até agora eu me posicionando de que o investidor ele precisa prever essas crises anteriormente, ou melhor, entender que as crises são inerentes ao sistema financeiro, inerente ao capitalismo. O capitalismo cresce em ciclos. É interessante que ele saiba que tem algumas características que se repetem, porque essas crises elas são potencializadas por comportamento humano. Então, excesso de otimismo na hora de um crescimento econômico e medo na hora de uma recessão, na hora de uma queda. Isso faz com que o crescimento vá além do que deveria e que a queda vá além do que deveria. Muitas vezes o Estado age tentando interromper, tentando amenizar esses ciclos, né? Tentando diminuir a queda e diminuir a alta também. Só que, pensando com base naquele livro que eu falei, que é Manias, Pânicos e Crises, que é um livro que faz uma análise histórica de características que se repetiram ao longo das principais crises da história, principais crises financeiras da história, nesse sentido, né, de que tem algumas características que se repetem. Primeiro, a forma com que o Estado intervém. Muitas vezes é semelhante, né? No sentido de tentar agir com política fiscal, ou seja, injetando recurso, política fiscal monetária, injetando recurso na hora da crise, e os investidores muitas vezes também agem da mesma forma em toda crise. Tem um ponto que aí está muito mais no outro livro que eu citei como referência, que é Desta Vez é Diferente, que é um livro que traz uma visão um pouco mais pessimista a respeito das crises financeiras, do futuro das crises financeiras, de que sempre que há um aumento de crédito, sempre que tu tem mais recursos disponíveis para te trabalhar na economia ou no mercado financeiro, acaba acontecendo uma inflação de ativos. Os ativos no mercado financeiro começam a ser negociados a um preço acima do que deveria. E assim surge um termo que é conhecido no mercado financeiro como bolhas no mercado financeiro. Justamente por essa razão, tu tem um aumento de crédito, esse aumento de crédito, o primeiro impacto do aumento de crédito é nos ativos financeiros. Então tem um boom de alguma classe. Normalmente é o setor imobiliário, às vezes o setor de ações que acaba tendo esse boom, só que esse boom vai ser corrigido em algum momento, né? Só que, por mais que essa característica ela se repita, como eu falei até agora, tu não tem como saber. Não consegue prever o momento que vai acontecer uma bolha. Porque na definição de bolha, a própria definição de bolha dentro do mercado financeiro, ela te diz que tu só sabe que realmente existe uma bolha a partir do momento que ela estoura. Então, só tem essa forma de descobrir, a partir do momento que tem a crise. Só que essa crise, muitas vezes, ela demora anos até acontecer. Então, pode olhar a crise de 2008. A crise de 2008 ela foi gerada por cerca de 8 anos anteriores. Só que se tu ficou fora do mercado durante esses 8 anos, provavelmente tu perdeu mais ao longo, ou melhor, deixou de ganhar ao longo desses 8 anos, mais do que tu perdeu se tu tivesse num momento de crise em 2008, mas tivesse investido desde 2000. Então, esse que é o racional. Tu precisa aceitar que faz parte do sistema financeiro.
Por mais que tu entenda que em alguns momentos que tem situações onde expansão de crédito pode gerar algum tipo de colapso no sistema, e aí esse é um ponto importante, pode gerar, não necessariamente vai gerar, que tem características comportamentais dos investidores que se repetem também. Então, euforia, então excesso de otimismo normalmente acontece. É aquele momento que todo mundo pensa que só investir em ações, só investir na bolsa é a melhor solução que tem, ou só investir em CDI, como é o caso atualmente, né? As pessoas imaginam que aplicar em ativos atrelados ao CDI é a melhor coisa que existe. Foi a melhor coisa que existe nos últimos 2 anos, mas provavelmente não será nos próximos. E tu não tem como prever o que vai acontecer com exatidão nos próximos anos. Ou seja, a única saída que tu tem é ter uma carteira diversificada, compatível com o quanto tu aceita de risco e tu aceitar que em algum momento vai cair e vai subir. E tu tem que estar com uma diversificação, uma alocação em determinadas classes compatível com esse teu grau de aversão a risco. E aí mais uma pergunta aqui do Luiz com relação a se é interessante comprar quando cai ou vender quando sobe, né? Mais uma vez, tu não tem como prever isso. A estratégia que muitas vezes o próprio Warren Buffett utiliza é, tu tem empresas que tu acredita, no caso do Warren Buffett, depois eu vou fazer uma adaptação aqui para aquilo que eu sugiro, que tem alguma conexão, né? Ele vai ter boas empresas e vai ter visão de longo prazo. Ou seja, no momento que os ativos caem, no momento de queda do ciclo econômico, o que ele faz? Ele vai lá e compra uma quantidade de ações compatível com o que ele espera ter na carteira dele. Só que ele não está comprando simplesmente porque está caindo. Ele está comprando porque no momento que cai, o quanto, o percentual que ele tem daquela empresa, daquela classe dentro da carteira dele caiu. Então está abaixo do que ele considera ideal. Por isso ele compra. E é essa estratégia que o investidor tem que ter, só que não necessariamente só para ações. O Warren Buffett acredita muito nessa categoria, nessa classe de ativos. Mas tu pode adotar essa lógica para todas as classes de ativos. Então, tu só vai comprar a partir do momento que essa classe passou a representar menos do que ela deveria representar na hora que tu planejou a tua carteira. Então, se tu imagina que o ideal para ti seja 20% em ações e tu coloca um limite de 15%, o mínimo que eu devo ter é 15%, a partir do momento que o mercado entra em crise, vai provavelmente cair abaixo de 15%. E aí tu vai comprar mais ações porque caiu abaixo de 15%, e não porque o mercado está caindo e tu imagina que está entrando num período de crise, e simplesmente porque está abaixo do quanto tu aceita de risco naquela classe, do quanto tu aceita daquela classe em função do risco que ela proporciona. E é por isso. Ou seja, sem querer, tu vai acabar acertando os momentos de queda do mercado para comprar mais ativos. Só que tu precisa, para isso dar certo, tu precisa ter classes que se beneficiem justamente nesse cenário. Isso é o conceito de diversificação. Tu tem uma diversificação, só que não é só diversificar em muitos ativos. É diversificar em ativos que tenham comportamentos diferentes, para que tu consiga fazer isso que eu acabei de falar. No momento que cai uma classe é porque outra está subindo. E aí só nessa realocação de carteira tu consegue aproveitar os momentos de crise, mas sem tentar prever. Porque, mais uma vez, por mais que características nas crises financeiras se repitam, tu não tem como prever em qual momento a bolha vai estourar. E é pior tu ficar tentando prever fora do mercado do que estar posicionado todo o tempo, mesmo que tu enfrente a crise financeira. A melhor estratégia é justamente essa, é diversificar e fazer uma realocação na tua carteira de tempos em tempos. Isso é utilizado pelos principais investidores, é uma estratégia que é consolidada dentro de finanças, já tem vários ganhadores de prêmio Nobel que defendem essa teoria e na prática se provou a melhor teoria que existe, né? Então é o que tu precisa fazer. Não ficar tentando prever. É interessante que tu entenda as características, saiba o que está acontecendo com o mercado, para te não ficar totalmente refém, né,
de notícias ou simplesmente te assustar quando alguma coisa saia do normal. Mas, mesmo entendendo o que está acontecendo, não é eficiente tu ficar tentando mexer na tua carteira em função de alguma notícia que tenha surgido, de alguma informação que tenha surgido. Mais uma vez, por mais que tu acerte o momento, por mais que tu acerte o que vai acontecer, né, com a economia, tu vai tomar uma decisão com base em informações que já estão disponíveis para todo o mercado. As informações disponíveis para todo mundo, elas já vão estar no preço, né? Então, tu não tem como te beneficiar de informação que todo mundo sabe. Tu só vai ter, tu vai conseguir te posicionar melhor do que os outros se tu tiver uma informação que seja só tua. Ou seja, não é no Infomoney, não é em qualquer outro, não é no Valor Econômico, não é em sites de notícia que tu vai obter alguma vantagem em relação ao mercado. É simplesmente montando uma estratégia de investimento que seja compatível com o quanto tu aceita de risco. E tu tem que entender que o risco é volatilidade, o risco também é queda. Então não é simplesmente, eu vou tentar colocar um produto aqui com mais risco para ter mais retorno e na verdade tu está pensando só no retorno. Tem risco. O risco vai fazer com que em algum momento a tua carteira caia, né? Então se tu não quer ver a tua carteira caindo, se tu não está tranquilo no momento de crise, é porque tu não fez a alocação adequada. Então se tu está aplicando como um investidor agressivo, na verdade tu deveria estar como um investidor moderado ou como um investidor conservador. E não há problema nenhum em ser um investidor conservador. Muitas vezes as pessoas assimilam a ideia de conservador dentro do mercado financeiro como um problema, quando na verdade não. Se isso é compatível com os teus objetivos, se isso é compatível com o quanto tu aceita de volatilidade na tua carteira, não há problema nenhum de tu montar uma carteira que a base seja renda fixa pós-fixado. Não há problema nenhum nisso. O que não pode é tu te sentir totalmente desconfortável no momento de queda do mercado financeiro, porque isso vai acontecer sempre. Não só no mercado brasileiro, no mercado americano, em qualquer mercado, em qualquer classe. Em algum momento ela vai cair e tu tem que entender que isso faz parte. Bom, então nós falamos aqui sobre algumas características, né, que se repetem. A partir da visão aí do livro Desta Vez é Diferente, a própria atuação do Estado favorece as crises, né, porque é uma visão de que o sistema não consegue se corrigir em nenhum momento. Então, e aí também, a partir do momento que se distancia da última crise, os investidores acabam esquecendo a própria experiência que eles tiveram naquela crise. Há uma pressão também para desregulamentação do sistema financeiro. Então, independente da visão que tu tenha, seja mais liberal, mais desenvolvimentista, esse ponto de regulação do sistema financeiro é um ponto que é comum entre diversas visões. O sistema financeiro precisa ser regulado. Então, é outra característica que esse autor aponta no livro Desta Vez é Diferente, de que normalmente, antes da crise, há alguma forma de desregulamentação do sistema financeiro, há as mesmas formas de atuação do Estado, né, com expansão de crédito e que muitas vezes criam a próxima crise financeira, além do comportamento dos investidores. Crise nada mais é do que comportamento, uma sequência de comportamentos, segundo esse livro, uma sequência de comportamentos que são inadequados. Comportamento do Estado, atuação do Estado, comportamento do mercado financeiro, às vezes para pressionar uma desregulamentação ou às vezes a própria euforia no momento de ascensão e medo no momento de queda, faz com que a crise financeira seja muito maior do que ela deveria. Vimos também sobre algumas estratégias mais adequadas para te lidar com momentos de crise. Então é basicamente diversificação e uma realocação no momento que alguma classe fica desbalanceada, né? Está abaixo ou acima daquilo que tu considera ideal, e acima daquilo que tu considera ideal no momento que não está acontecendo problema nenhum. E falamos sobre alguns pontos de market time, né? De o quanto costuma não ser eficiente tu tentar acertar o momento específico do mercado financeiro. Mas sobre market time nós vamos falar mais detalhadamente na nossa próxima live na quinta-feira.